Olá, meus irmãos, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui com mais um programa Caminhando Juntos, nosso encontro semanal aqui na Rádio Cristo para Todos e também nas nossas redes sociais, na página da rádio no Facebook, no canal da rádio no YouTube. Sempre uma alegria, uma honra, uma satisfação poder ter esse momento com você. Porque é um momento no qual nós refletimos na Palavra de Deus e especialmente procuramos mostrar o quanto é bom estarmos juntos, o quanto é bom caminharmos juntos como povo de Deus aqui neste mundo. Estamos vivendo um momento muito especial. O Brasil, nesse dia 2 de outubro, realizou as eleições aí para presidente da República, para o Senado, para o Congresso Nacional e também para as Assembleias Legislativas nos estados. E por isso nós queremos hoje meditar sobre um tema bastante oportuno para a gente. Neste momento, já passou esse momento tumultuado que nós vivemos no Brasil, né, na campanha eleitoral, agora as eleições já aconteceram. E talvez a pergunta seja, como eu, cristão, vou agir neste novo contexto? Qual deve ser a minha postura? Muito tem se falado nos últimos dias sobre a pessoa ter uma posição, a pessoa se posicionar. Talvez esse nem seja o mais importante. Qual é a posição que eu tomo? Se é uma posição mais de direita, ou de esquerda, ou de centro? Eu acredito que o mais importante seja a pergunta: qual é a postura que Deus espera de mim enquanto filho, enquanto filha de Deus, no contexto em que eu estou inserido. Por isso o tema do nosso programa hoje é Juntos na Pátria Terrena. Muitas vezes a gente fala assim, né, como pastor da pátria eterna, da pátria celestial, porque essa é a nossa perspectiva, esse é o nosso grande alvo. Mas nós estamos numa pátria terrena chamada Brasil, somos cidadãos brasileiros e estamos num país que neste dia 2 de junho realizou as eleições, e eleições tão importantes. Quero fundamentar essa nossa reflexão no texto que nós já meditamos no programa passado, 1 Timóteo 2, 1-7, mas no programa passado nós enfatizamos a questão da teologia da cruz, porque no miolo desse texto diz que Cristo deu-se a si mesmo em resgate por todos. Mas no texto todo fala assim de uma forma muito bonita, de uma forma muito explícita, o que Deus espera de nós e qual é a leitura que Deus espera que nós façamos no nosso tempo. Por isso, eu convido você a refletir comigo, a meditar e pensar um pouquinho comigo hoje e nas semanas seguintes, aí nos meses seguintes, sobre esta questão. Talvez você esteja muito feliz neste momento, porque o candidato que você votou foi eleito, ou talvez os candidatos que você votou também aí no Congresso e para a Assembleia Legislativa também foram eleitos. Ou talvez você esteja triste porque o candidato que você não votou se elegeu, aquele que você talvez estava convicto que não fosse a melhor opção, fosse a melhor escolha, talvez ele foi eleito pelo povo brasileiro. Esteja você triste ou feliz com o resultado das eleições, a palavra de Deus tem uma orientação muito, muito segura, uma orientação muito importante para você nesse texto, e eu vou destacar alguns outros textos também ao longo da nossa reflexão. Então veja bem o que diz em 1 Timóteo capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1-7. Destacando que a carta de Paulo a Timóteo, ela foi escrita entre os anos 62 a 63 da era cristã. 62 a 63 da era cristã. Se nós refletirmos um pouquinho, nós vamos lembrar que no ano 64 da era cristã, aconteceu o incêndio de Roma, que foi aquele fato marcante, e o incêndio foi atribuído aos cristãos. Por que aos cristãos? Porque os cristãos já eram ferrenhamente
fortemente perseguidos pelos próprios judeus que não aceitaram o cristianismo, mas especialmente nesse período pelo Império Romano. O imperador era Nero, e Nero foi um perseguidor ferrenho do cristianismo, tanto que ele mandou pôr fogo em Roma, né, no ano 64, e posteriormente acabou culpando os cristãos. Portanto, essas palavras que nós vamos ver agora de orientação não é para um grupo de cristãos que estava vivendo um período de tranquilidade, de sossego, de prosperidade, de paz. Não, era para cristãos que estavam sofrendo perseguições, que estavam sendo ameaçados, perseguidos, presos e muitos deles mortos pelo Estado, que lhes devia dar garantias, que lhes devia dar segurança, que lhes devia dar o amparo, né, que se espera do Estado. Mas nada disso o Estado estava dando para esses cristãos, pelo contrário, os estava perseguindo por causa da sua fé. E qual é a orientação? Qual é a postura que o apóstolo Paulo recomenda que os cristãos tenham? Ele diz assim: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Então, antes de tudo, em primeiro lugar, os cristãos, que já foram alcançados pela graça, pela misericórdia de Deus, são convidados a orar, né? Que façam orações, súplicas, orações, intercessões em favor de todas as pessoas. Veja, não está dizendo, ore apenas por você, pela sua família, pelas pessoas do seu grupo. Façam isso por todas as pessoas. Por todas as pessoas. Pensando agora na realidade brasileira, né, nós que estamos aí recebendo o resultado das eleições no país e nos estados, o pedido é: orem por todos. Por aqueles que têm as mesmas convicções políticas das suas, por aqueles que têm as mesmas convicções ideológicas que você tem, mas ora também por aqueles que têm outras convicções. Orem também por aqueles que não têm convicção alguma. Orem por aqueles que pensam diferente de você, que agem de forma diferente da sua forma de agir e que têm uma visão de vida, uma filosofia de vida diferente da sua. Aqui Deus é absolutamente inclusivo. Ele está dizendo: orem em favor de todas as pessoas. Mas e as autoridades, aquelas autoridades corruptas, aquele candidato que a gente lutou contra, não votou nele, que foi eleito, o que a gente faz em relação a essas autoridades? O versículo 2 diz assim: orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade. Não importa se esse candidato foi eleito por você ou por outras pessoas. Não importa se você votou nele ou não votou nele. Aqui é um imperativo. Orem. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade. Então, por isso que eu falei antes que muito mais importante do que o meu posicionamento é minha postura. Não faz muita diferença para a sociedade se eu me posicionar como um cidadão de ideologia de direita, ou de esquerda, ou de centro. Vai ser apenas mais uma opinião. Vai ser apenas mais um dizendo a que grupo pertence. Agora, quando eu tenho essa postura que a palavra de Deus me recomenda, né, de me colocar de joelhos diante de Deus e colocar em oração todas as pessoas, especialmente todas as pessoas que exercem autoridade. Você lembra da temática da IELB nesse nosso período? Do quadriênio 2018 a 2022? Firmados em Cristo. E você lembra qual é a ênfase, qual é a temática, o enfoque, melhor dizendo, de 2022? Firmados em Cristo, oramos
e compartilhamos Cristo para todos. Você percebe que, como a comissão de planejamento, como a liderança da igreja foi até guiada por Deus, né? Iluminada por Deus para desenvolver a temática, justamente nesse ano nosso enfoque é oramos. E aqui nós estamos sendo convidados, convocados, né, para orar por todas as pessoas, especialmente pelas pessoas que exercem autoridade. Presidente da República, vice-presidentes, senadores, governadores, deputados federais, deputados estaduais e assim por diante. Prefeitos, para aqueles que exercem autoridade na igreja, aqueles que exercem autoridade no lar, na escola, na empresa, enfim, em todas as esferas da vida, em todos os setores onde nós frequentamos, por onde Deus nos conduz, que oremos por essas autoridades e por aquelas autoridades que nós sequer conhecemos. Com que objetivo? Agora veja bem. Para que vivamos vida mansa e tranquila com toda piedade e respeito. Então nós somos convocados a orar por todos para que vivamos vida mansa e tranquila com toda piedade e respeito. Sabe por que isso? Porque em última análise, irmãos, não somos nós que fazemos as coisas acontecer. É verdade que nós temos a oportunidade de agir, nós podemos agir, nós devemos agir, mas nós não temos a capacidade de mudar pensamentos, nós não temos a capacidade de transformar nem a nós mesmos, quanto mais as pessoas que convivem conosco e as pessoas que habitam na mesma nação, no mesmo estado, no mesmo município que nós habitamos. Mas Deus pode, Deus pode. Então, Deus está dizendo para a gente, entrega essa causa nas minhas mãos. Ore pelas pessoas. Entregue essas pessoas a mim e eu vou fazer com que o ambiente onde vocês vivem seja um ambiente onde vocês possam viver vida mansa e tranquila com toda piedade e respeito. A pergunta que eu faço, você tem orado pelas autoridades? Qual tem sido a sua postura no período pré-eleitoral, antes da eleição? Qual tem sido a sua postura nesse dia em que ocorreram as eleições? E qual vai ser a sua postura nesses dias em que se espera a transição de governos aí na esfera federal, estadual? Qual é a sua postura? Você tem entrado nos embates, você tem entrado nessa verdadeira guerra que nós estamos vivendo em nosso país, essa guerra ideológica, ou você tem feito o que a palavra de Deus recomenda? Veja o que diz o versículo 13. Isto, se nós oramos, e Deus faz com que nós vivamos uma vida mansa e tranquila com toda piedade e respeito, diz o apóstolo, ou diz o próprio Deus, isto é bom e aceitável diante de Deus. É isso que Deus quer. Diante de Deus, nosso Salvador, que tem um grande objetivo para todos nós, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então veja, aqui Deus está mostrando que Ele quer que na nossa pátria terrena haja um ambiente para que nós possamos viver vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito, para que o objetivo maior de Deus seja alcançado em relação à pátria eterna, para que todos aqui dessa nossa pátria, chamada Brasil, sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E aí, agora no versículo 5, vai dizer de que forma Deus quer salvar essas pessoas, por meio de quem? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Então Deus quer que nesse contexto de paz, de mansidão, onde nós vivemos uma vida piedosa e com respeito, Deus quer fazer com que Cristo seja levado para as pessoas, e para que por meio de Cristo elas sejam salvas, alcancem a vida eterna. Porque Cristo é o único mediador entre Deus e os homens.
que deu-se a si mesmo em resgate por todos. Aí nosso lema de novo, firmados em Cristo, oramos e testemunhamos. Aliás, o texto fala de testemunho, quando ele diz, falando de Cristo, que deu-se a si mesmo em resgate por todos, aí o apóstolo Paulo acrescenta, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Qual é o testemunho que a gente vai dar em tempos oportunos? Que Cristo é o Salvador. Ou seja, nós vamos orar para que Deus proporcione esse ambiente, para que a vontade de Deus se realize. E o testemunho que nós vamos dar é que Cristo é o Salvador. E interessante que Paulo chama aqueles tempos em que o imperador Nero massacrava os cristãos de tempos oportunos, para que os cristãos tivessem uma postura diferente dos pagãos, dos não cristãos, para que por meio dessa postura, desse testemunho, Cristo fosse compartilhado, Cristo fosse anunciado. E a gente pode afirmar que esse período que nós estamos vivendo é também um período oportuno, um tempo oportuno, para que esse objetivo de Deus se realize. Deus quer realizar ele em nós e por meio de nós. E isso não vai acontecer, irmão, se nós entrarmos na guerra. Se nós entrarmos na batalha da troca de mensagens pelas redes sociais, das fake news, de curtir fake news, de compartilhar fake news, de produzir fake news, seja de qualquer ideologia. No momento em que nós entrarmos nesta guerra, nós vamos ser apenas mais um na guerra. E a nossa vida não vai acrescentar nada nessa batalha. Talvez vai acrescentar ruína, vai acrescentar destruição. Agora, se nós tivermos essa postura que a palavra de Deus está recomendando, uma postura de oração e de testemunho, aí Deus em nós e por meio de nós vai fazer toda a diferença. Vai fazer com que a sua vontade prevaleça e que a sua vontade se realize na vida das pessoas e no nosso país, na nossa nação que nós tanto amamos. E Paulo diz então, para isso fui designado pregador e apóstolo, para anunciar essa mensagem. Veja, Paulo não ficou no meio judeu, Paulo foi enviado às nações gentílicas, às nações pagãs, e ele foi designado pregador e apóstolo para ensinar essa mensagem. E aí ele diz, afirmo a verdade, não minto. Ele não estava inventando nada, ele estava anunciando a mais pura verdade que Deus havia revelado para ele. E ele então acrescenta dizendo que ele era mestre dos gentios na fé e na verdade. Então você percebe, querido irmão, como a palavra de Deus ela tem uma orientação muito clara para nós sobre o que Deus espera de nós nesse contexto. Uma palavra muito bonita de Jesus está em João capítulo 14, versículo 27. Jesus diz assim, deixo com vocês a paz. Quem de nós não quer a paz no nosso país? A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Qual é a filosofia do mundo para tentar estabelecer a paz? É aquele velho ditado latino, se queres a paz, prepara-te para a guerra. O mundo tem essa filosofia, para você estabelecer a paz, você tem que suplantar, você tem que superar, você tem que vencer e, de preferência, destruir o adversário. Aí você tem paz, porque você elimina os seus inimigos, você elimina os seus adversários. Essa é a maneira do mundo estabelecer a paz. E foi o que a gente viu aí durante a campanha eleitoral, foi o que a gente viu no dia da eleição, e possivelmente a gente vai ver em nosso país nessa fase agora após a eleição. Uma guerra, onde o mais forte tenta superar o mais frágil, tenta destruir o mais frágil para sozinho reinar. E aí, consequentemente, em paz. Mas não é essa a paz que Jesus nos dá. Jesus disse que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Porque a paz que Jesus nos oferece não é porque ele vem ao nosso encontro para nos destruir, para nos superar, mas ele vem ao nosso encontro se oferecendo para cumprir a lei em nosso lugar e para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Portanto, Jesus não conquista a paz
matando, destruindo, mas Jesus conquista a paz se oferecendo para ser morto em nosso lugar. Jesus, portanto, ele não vem para destruir, mas ele vem se doando, se entregando, se oferecendo para ser o nosso mestre, nosso Senhor, o nosso Salvador. Se oferecendo para caminhar conosco, para estar conosco, para nos cuidar, para nos proteger e nos dar a salvação. Então veja bem, em Jesus, eu também sou convidado a promover a paz dessa forma. Não pelo confronto, não pela destruição do adversário, não eliminando o adversário, não o tirando da minha vida ou da nossa vida, mas indo ao encontro daquele que pensa diferente, indo ao encontro daquele que persegue o cristianismo, daquele que odeia o cristianismo. Mas Jesus quer a salvação dessas pessoas, indo ao encontro e amando. Sem perguntar se as pessoas merecem ou não merecem ser amadas, sem perguntar se as pessoas vão ou não vão retribuir, mas simplesmente amando, nos sacrificando pelas pessoas, nos interessando por elas, orando por elas, ajudando as pessoas. E assim, nós vamos estar sendo, como diz Lutero, pequenos cristos para as pessoas. Nós vamos ser a presença do próprio Cristo na vida das pessoas. E dessa forma nós vamos sim fazer a diferença. Eu quero fazer uma pequena propaganda aqui do Mensageiro Luterano. Se você não tem, você precisa assinar essa revista, já está há um século aí à disposição. E no Mensageiro de setembro eu tive a oportunidade, em setembro de 2022, de escrever um pouquinho sobre a pátria. Eu coloquei o título aqui, Procurem a Paz. E eu destaquei o texto de Jeremias 29:7. Onde diz, procurem a paz da cidade para onde eu os desterrei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. E é interessante que o povo de Israel, quando foi levado para o cativeiro, eles não promoveram a paz enfrentando os assírios, enfrentando os babilônios, enfrentando aqueles que os oprimiam. Mas a paz foi promovida quando eles olhavam para o templo, em direção ao templo, quando eles buscavam a palavra de Deus e quando viviam essa palavra de Deus. E no Sermão do Monte, eu cito aqui também um trecho do Sermão do Monte, de Lucas 6, 27 a 38, Jesus ele fala com muita maestria sobre essa questão de amar as pessoas, né? Jesus diz no Sermão do Monte, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ele também diz, deem, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E agora escuta bem essa palavra aqui. Amem os seus inimigos e façam o bem aos que odeiam vocês. Abençoem aqueles que os amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês. Ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra. E ao que lhe tirar a capa, deixe que leve também a túnica. Dê a todo o que lhe pedir alguma coisa. Se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Façam aos outros mesmo o que vocês querem que eles façam a vocês. E olha que pergunta interessante Jesus faz. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem o bem aos que lhes fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. E se emprestam aqueles que esperam receber, aqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem, sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo. Pois ele é bondoso até para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e vocês não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Porque com a medida com que tiverem medido, vocês
Aliás, porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Então, veja, Jesus está dizendo assim, ó, se vocês só fizerem essas coisas básicas aí, de ajudar pessoas de bem, ajudar as pessoas boas, ajudar pessoas da família, isso todo mundo faz. Isso até os pagãos, os ateus fazem. Mas Jesus nos pede para ir além, para nós amarmos o nosso inimigo, a orarmos pelo nosso inimigo e estarmos dispostos ao sacrifício, ao ponto de dizer, se alguém bate numa face, ofereça a outra. Então vejam, queridos irmãos, a gente vê essa guerra em nosso país e às vezes a gente pergunta, cadê a igreja? Cadê o povo de Deus? E as pessoas perguntam para nós, enquanto diretoria nacional, e cadê a manifestação da igreja? Cadê o posicionamento da igreja? O que um posicionamento nosso, uma nota, a imprensa vai fazer de diferença? Talvez alguns vão bater palmas, outros vão vaiar, outros vão colocar comentários de elogios e alguns críticas, vão tecer críticas, mas não vai mudar absolutamente nada em nossa sociedade. O que vai fazer toda a diferença é se eu, você e todos nós cristãos orarmos diariamente pelo nosso país, pelas nossas autoridades, por todas as pessoas, e se nós vivermos a fé, obedecermos essa palavra e tivermos dispostos a carregar a nossa cruz no contexto que nós vivemos, que é um contexto difícil, sim, mas que não deixa de ser, como diz o apóstolo Paulo, um tempo oportuno para nós anunciarmos que Jesus é o Salvador. Portanto, o primeiro pedido que eu quero fazer para terminar é aceita o resultado das eleições e ora por aqueles que foram eleitos. Se você não votou, paciência, se você não votou nessa pessoa. A partir do momento em que pessoas foram eleitas, elas foram eleitas pela nossa nação. Foram eleitas pelos nossos conterrâneos, pelos compatriotas, melhor dizendo. E agora, nós, como cristãos, vamos orar por esses líderes, por essas autoridades, e vamos viver para proporcionar esse ambiente de paz, de tranquilidade, de respeito, de piedade, para que a vontade de Deus se realize. E a vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu município, Deus abençoe o seu estado, Deus abençoe a nossa nação e Deus abençoe o seu povo, a sua igreja, no Brasil e no mundo, para que o povo de Deus continue sendo sal, luz, o bom perfume de Cristo, para que no seu povo e por meio do seu povo a vontade de Deus se realize. E continuemos caminhando juntos na pátria em que Deus nos deixou, olhando para a pátria eterna e vivendo em comunhão com Deus e com seu povo e fazendo a sua vontade. Amém. Forte abraço, votos de ricas bênçãos de Deus e até o nosso próximo programa. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodaielb e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.